o São Paulo entra nesse jogo, Gabriel, entre aspas, pressionado, né? Porque o Botafogo já tinha ganho do Juventude fora de casa, o Mirassol tinha ganho do Fortaleza fora de casa, e no dia anterior o Bragantino tinha ganho do Fluminense. Então o São Paulo entra para esse jogo, entre aspas, pressionado por uma vitória para se manter nesse bololô que eu chamo aí, que é essa tabela que a gente vê, que mesmo com jogos a mais, 2 jogos a mais, né? Menos o Bragantino, mas o São Paulo tem 2 jogos a mais que a maioria aí deles, que todos eles, na verdade, era muito importante a vitória. Era muito importante a vitória para você manter-se ali nesse bololô, para estar sempre ali perto, para no momento certo, poder dar aquela arrancada final e conseguir a classificação para a Libertadores via Campeonato Brasileiro. E a confiança, né, que se mantém. São 8 jogos sem derrota no Campeonato Brasileiro, certo, Gabriel? É isso, né? 8 jogos, Exato. 6 vitórias e dois empates. Isso é muito bom, motiva demais. E falando especificamente do jogo, o Cuca ontem ele teve uma estratégia inteligente, na minha opinião, que foi o quê? Ele recuou um pouquinho o Alan Franco, que é um volante, ele recuou um pouquinho o Alan Franco para fazer o terceiro zagueiro da defesa ali do Atlético Mineiro, e espelhou com o time do São Paulo, espelhando os alas, o meio de campo. Então, gerou com isso muitos duelos individuais. E como o São Paulo estava ali com 3 volantes que tinham liberdade de movimentação, não o Pablo Maia fica um pouquinho mais recuado, mas na hora do gol dele, ele era o mais avançado. A hora que o Bobadilha faz o passe para ele, ele era o mais avançado, por incrível que pareça. Mas são jogadores fortes também na marcação, nesses duelos, nesses embates que o Cuca, nessa mudança de estratégia, gerou, né? E o São Paulo foi muito bem nesse sentido. Fica aqui, Gabriel, não uma crítica, e sim um alerta, cara. Quando o São Paulo tá bem no jogo, tá superior, tá conseguindo controlar o jogo, ele tem que transformar isso em resultado, para não ficar correndo riscos, como correu contra o Atlético Nacional e como correu ontem. O São Paulo, por, sei lá, 10 centímetros, 5 centímetros, não tomou gol de empate, cara. Entendeu? Então, isso são experiências, são ensinamentos para os jogadores aprenderem a matar o confronto, a matar o jogo. Você faz o segundo, aí sim você pode pensar em traçar uma outra estratégia, em ser um pouco mais reativo, em sair um pouco mais em transição. Mas até ali o São Paulo tem que aprender a matar o jogo. Fez 1-0 contra o Atlético Nacional e estava ainda melhor no jogo, mas, sabe, perdendo muitas oportunidades. São Paulo perdeu ontem também outras várias oportunidades antes de fazer o segundo gol, faltando 10 minutos e liquidar o jogo. É um alerta, não é uma crítica. Futebol daqui sentado é muito fácil, né? Daqui, analisando aqui nessa tranquilidade, é muito fácil, mas eu acho que é um ponto aí pro Crespo dar uma analisada, né? E fica aí as nossas preocupações, né, Gabriel? Foi o Marcos Antônio, mas eu entendi que ele mais quis prevenir uma grave lesão do que de fato teve a lesão e saiu, né? Ele, né, ficou ali. Ele teve a inteligência, a maturidade de compreender isso daí. E o André, né, cara, que a gente vai esperar por hoje aí, mas as informações aí, inclusive suas, né, é bastante preocupante. Um detalhezinho, não podia deixar de passar pela minha cabeça. O Enzo é um grande jogador, ele tem nos ajudado muito, aquele cara que não desiste de uma bola, aquele cara que você sabe que você pode contar em qualquer circunstância, fora de casa, dentro de casa, o bicho pegando, você pode contar com ele. Só que o Enzo, na minha opinião, e aí deve ter uma conversa ali por parte da comissão técnica com ele tem que ser um pouquinho menos afoito. Tem hora que não precisa dar o bote. Ele faz um pênalti ele faz um pênalti contra o Atlético Nacional, ele faz uma falta ontem que gera o gol do Atlético, e como eu falei, por um detalhe, não é gol. Ele, fica parado na frente do cara, deixa o cara tomar a decisão primeiro, não precisa sair dando bote à toa. Lá na linha lateral, ele dá um bote, arruma uma falta para os caras. O São Paulo melhor no jogo, o São Paulo controlando o jogo. É a oportunidade que o adversário que está sendo massacrado ele quer, uma bola parada. Sabe, são todos detalhes que, assim, eu não estou aqui fazendo crítica aos jogadores, não estou aqui, né? São detalhes para eles pensarem, para minimizar os nossos riscos.
né? Porque depois fala, agora que o cara errou. Não, eu tô falando antes, tô falando na vitória. São detalhezinhos que eu observo no jogo que poderiam nos dar vitórias mais tranquilas, vamos dizer assim, pelo que a equipe vem rendendo, pelo que o time vem jogando, pelo padrão e identidade que o Crespo deu para esse time. Eu acho que a gente poderia estar facilitando o trabalho, o nosso trabalho. E a gente está facilitando o trabalho do adversário muitas vezes. Então, são alertas para nos momentos decisivos a gente não cometer os mesmos erros e conseguir aí momentos mais tranquilos no jogo, já que o time está jogando muito bem. É muito duro você chegar no vestiário e falar, pô, jogamos pra cacete e cedemos um empate num vacilo, numa falta desnecessária, como aconteceu pra caramba no Zubeldia, na era Zubeldia, eu falei aqui várias vezes, cedemos empates desnecessários para Botafogo, para Cruzeiro, enfim. São detalhezinhos, só que eu sou obrigado a falar, porque eu vejo no jogo, então sou obrigado a falar aqui, né? É isso, Renan. A gente vai falar muito em relação a essa partida. Antes, muito bom dia ao Fernando Camargo também, que ontem narrou este bom jogo do São Paulo no Morumbi. E é o que a gente comentava ontem, pós-jogo, né, Fernandão? Voltou a ser prazeroso ver o São Paulo jogar. E acho que esse é um pilar importante, né? O São Paulo antes tinha um jogo, às vezes, meio chato de ser assistido e tudo mais, e agora muda um pouco essa característica. É legal ver o São Paulo jogar, é assim, legal ir para o estádio, você consegue assim, perceber coisas boas, características positivas desse São Paulo, e é mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Eu queria um pouco da sua análise, Fernando. Bom dia. Tudo bem, Gabi? Bom dia, Renan, bom dia, galera do chat, toda a turma aí, obrigado sempre pela audiência aí com a galera. Acho que é isso. Tá legal ver o São Paulo jogar, tá bacana ver o São Paulo jogar, né? Time que briga, um time que luta, um time que, se não tem o jogador que é o craque, né, que é o que vai ser a menina dos olhos, que todo mundo vai falar, é um time que põe 11 jogadores para entregar tudo em campo realmente e deixar o torcedor, as torcedoras contentes, né? E contra o Galo, acho que foi mais um exemplo disso. Um time com paciência, um time que entrou, na teoria, com 3 volantes, né? O Pablo Maia, o Marcos Antônio e o Damir Bobadilha, mas que viram meias. Mas são jogadores que criam, jogadores que projetam-se ao ataque e não ficam guardando posição. E os outros também, né? Que sobem os laterais, os atacantes tentam se mexer, se não com a qualidade necessária, mas deixando um time bacana. O que me preocupa muito, né, e a gente já falava isso ontem também, como as lesões estão sendo sequência. Né? É jogo sim, é um jogador que sente. É um jogador que você espera que está recuperado, veio a notícia do Lucas, que vai ficar mais um período, né, em processo de tratamento, não se sabe quando volta. Claro, todo mundo está preocupado com a Libertadores, mas o brasileiro é um campeonato que todo mundo tem que ficar ligado, que tem que chegar lá em cima, no mínimo no G6, onde o São Paulo está brigando, né? E ontem essa situação do André, que se perder o André, o Caleri não tem condição de jogo imediato para uma situação como essa, né? Aí vai ter que colocar o Rodineno, que a gente não sabe se vai atuar. Mas põe o Henrique Carmo, põe tudo na base da suposição, tudo na base do achômetro. E é um problema muito grande, porque numa temporada desgastante, cansativa, por mais que o São Paulo já tenha caído na Copa do Brasil e só tenha a Libertadores em setembro, em 18 de setembro, eu acho que é um time que agora no Brasileiro vai jogar praticamente quarto domingo, sábado, né, dessa forma, e esse elenco vai ter que usar cada vez mais os meninos da base, que todo mundo quer ver jogar, né? Mas não dá para querer cobrar muito desses meninos numa sequência de jogos. Então é uma questão de planejamento também, que a diretoria não pensou nesse tipo de coisa. Os jogadores um atrás do outro se machucando, né? E tomara que não seja nada com o Marcos Antônio, uma coisa rápida. E com o André, se for, aí é um problema muito sério, que você perde as suas 2 referências, tem o terceiro jogador que não é muito confiável, e aí vai ter que apostar muito em contratações com muita desconfiança ou a base dentro de campo. Mas ver o São Paulo jogar está muito legal. E é totalmente mérito do Hernan Crespo. Dá para ver que ele está leve, que ele está tranquilo,
que ele tem o grupo completamente na mão, né? E apoiando tudo que ele quer fazer. E é isso que a gente quer ver daqui para adiante também, Galo.